Olá, meus queridos irmãos, bom dia, paz seja convosco. Nossa reflexão de hoje está aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e diz: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. No versículo de número 11 está escrito assim, ó: Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Olha que passagem interessante. A Bíblia fala que a nação de Israel, isso depois já de ter entrado na terra prometida, depois de muitos anos, o povo voltou a pecar contra o Senhor, voltou a fazer o que era mal perante o Senhor, e o Senhor então permitiu que eles fossem levados cativos à Babilônia. E eles ficariam 70 anos no cativeiro. E a Bíblia diz que, com o passar dos anos lá, vivendo num lugar como escravos, humilhados, enfim, sofrendo muito, aquele povo estava sem esperança de dias melhores. Aquele povo estava sem esperança de retornar à sua pátria. Aquele povo estava sem esperança de vida. Aquele povo estava sem perspectiva de vida. E a Bíblia diz que Deus contemplou a situação daquele povo. Deus observava a situação daquele povo. E Deus então usa o profeta Ezequiel e mostra uma visão de ossos secos ao profeta. Isso é uma visão, tá? Não foi algo real, foi uma visão que ele teve. Deus deu uma revelação para ele, mostrou um vale cheio de ossos secos, e Deus perguntava para ele: o que você está vendo aí? Ele falou: um monte de ossos secos, e alguns estão sequíssimos, né? E Deus então pergunta para ele: Filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Aí o profeta olha, como ele já conhecia o Senhor, sabe que para Deus não existe impossível, ele falou: Senhor Deus, tu sabes. Aí Deus fala então: profetiza a esses ossos. Profetiza e fala para eles que eu vou fazer vir o Espírito sobre eles e que eles vão reviver. E o interessante, querido, é que Deus fala para ele assim: olha, essa visão que você está tendo é a casa de Israel que está cativa, é o meu povo que está cativo. E eles falam para eles mesmos, entre eles e para eles mesmos: olha, pereceu a nossa esperança, nós vamos morrer neste lugar, nós vamos finalizar a nossa vida aqui, para a gente não ter mais perspectiva nenhuma, não tem mais solução nenhuma. E o interessante, querido, é que quando o profeta começa a profetizar para aqueles ossos secos, imagina a cena da visão dele, ele profetizando para ossos secos. Deus fala assim, né? Olha, profetiza esses ossos e diz assim: que eu farei entrar o Espírito neles e eles viverão. Aí fala assim, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia espírito.
Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Aleluia. Olha que interessante, querido. A Bíblia fala que o profeta então recebe uma ordem do Senhor e fala: profetiza contra esses ossos. Imagina a cena, um vale cheio de ossos, querido, como se fosse um monte de cadáveres, né? Cheio de ossos. E o profeta então, quando ele começa a profetizar, a Bíblia diz que ele ouve um ruído muito grande e começa a observar que os ossos começam a se mexer, e cada osso vai se juntando ao seu osso. Não importa se estavam espalhados, imagina um esqueleto humano espalhado no meio de um monte de esqueletos humanos. A Bíblia diz que cada osso foi se juntando ao seu osso, e de repente se tornou um exército grande, numeroso. Foram crescendo tendões, pele, carne, enfim, se tornaram uma pessoa. Aí o profeta observa uma coisa, Deus fala assim: olha, eles têm tudo, mas não têm espírito. Então profetiza o Espírito para que venha sobre esses homens, ou sobre esse exército. E aí, quando ele profetiza o Espírito, né? Quando ele profetiza o Espírito, olha só: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. O que isso quer dizer, querido? Isso quer dizer que muitas pessoas neste mundo, trazendo para os nossos dias, tá? Muitas pessoas nesse mundo tá assim. Ela tem uma pele bonita, ela tem nervos, ela tem tendões, ela tem músculos, carne, mas não tem o fundamental, que é o Espírito. Quando eu falo isso, querido, é lógico que se você, né, os mais intelectos já vão dizer: mas o homem é formado de corpo, alma e espírito. Ok, eu sei disso. Entenda espiritualmente o que Deus quer dizer. Quando Deus diz que falta o Espírito, é porque está faltando a ligação do homem com Deus. Muitas pessoas, e todas as pessoas que você encontra na Terra, é formada de corpo, alma e espírito. Porém, querido, enquanto o nosso espírito não se comunica com o Espírito de Deus, porque o que nos une a Deus, o que Deus colocou em nós, que nos liga a Ele, é o Espírito. Então, enquanto o nosso espírito não se comunica com Deus, nós somos como se fôssemos um vale de ossos secos. Porque nós somos pessoas, querido, que simplesmente caminham, se locomovem, mas não tem vida, não tem prazer, não tem alegria, não tem vontades, não tem desejos. Tudo é complicado, tudo é difícil, tudo é situação de desespero, de angústia, de depressão, de síndrome do pânico. Tudo é questão, querido, de tentar o suicídio. Tudo é questão de se esconder, de se internar. Tudo é questão, querido, de coisas que não produzem frutos algum. Muito pelo contrário, leva a pessoa cada vez mais para o buraco. Então, quando a Bíblia fala, querido, que aquele exército, aquele vale, melhor dizendo, era cheio de ossos, a Bíblia está fazendo uma alusão ao profeta, dizendo: olha, assim é a casa de Israel, eles estão lá na Babilônia, estão vivos, mas é como se estivessem mortos. Estão vivos, mas é como se estivessem secos. Eles estão vivos, mas é como se não estivesse com o Espírito. Ou seja, são pessoas que estão sem esperança, são pessoas que estão sem acreditar de que Deus existe, de que Deus pode, a partir do momento em que Ele quiser, mudar a trajetória da pessoa. Observa que quando o profeta começa a profetizar vida sobre aquele vale, a Bíblia diz que se junta ossos com ossos, ou seja, se forma ali um grupo muito grande de pessoas, talvez milhares de pessoas. Mas
Eram pessoas simplesmente, almas viventes. É o que nós vemos hoje, querido, almas viventes. Está cheio de gente que você vê todo dia na rua que são almas viventes, pura e simplesmente. Pode até ter beleza plástica, mas é alma vivente. Pode ser magro, gordo, baixo, negro, amarelo, azul, não importa. É alma vivente. Às vezes pode morar numa comunidade, pode morar num palácio, é alma vivente. Pode frequentar os melhores lugares e pode não ter dinheiro para comprar um pão, é alma vivente. Porque enquanto nós não tivermos o Espírito de Deus em nós, nós somos almas viventes. A nação de Israel, cativa em Babilônia, estava assim, querido. Imagina, você, um povo que tinha uma promessa de prosperidade, uma promessa de vida longa, uma promessa de vida abençoada, uma promessa de ser cuidada por Deus, de ser regada por Deus, de ser acompanhada por Deus, de repente escrava de um povo ímpio, escrava de um povo que não tinha o menor temor, que não tinha Deus como seu Deus, né? Eles tinham outros deuses segundo as suas culturas. Então imagina a nação de Israel sendo cativa, ou seja, estando escravizada naquele lugar, e de repente eles começam a achar que tudo estava perdido, que tudo estava terminado para eles, que não tinha mais solução, que a vida deles era o quê? Ficar ali até morrer. E será que você hoje não está assim? Você que me ouve neste momento, você que está ouvindo agora essa ministração, será que você não está assim, querido? Será que você não está exatamente desse jeito? Será que você não está sem esperança? Será que você não está entristecido, aborrecido, oprimido, deprimido? Será que você não está exatamente assim, querido? Que nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, nós passamos por batalhas que a gente pode até achar que não vai dar, mas lá no íntimo, para aquele que tem o Espírito de Deus, ele sabe, Deus pode mudar a minha história a qualquer dia, a qualquer momento, em qualquer lugar. Acredita nisso, querido. Acredite nisso. Eu posso dizer para você, por testemunho pessoal, queridos, não queira passar a fase de vida que eu passo no momento. Não queira. Difícil. Uma série de setores da vida bombardeados assim, constantemente, constantemente falando, melhor dizendo, constantemente. Sabe, querido, bombardeado. Mas eu estou aqui e eu tenho esperança de que Deus vai fazer alguma coisa. Não sei quando, não sei, mas o Espírito de Deus, ele se move em mim. Isso me faz ter esperança. Isso me faz acordar a cada dia e dizer, pode ser hoje. Se não for, vai ser amanhã. E se não for, vai ser depois de amanhã. E se não for, vai ser qualquer dia que Deus quiser. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Então, você olha nas ruas e você vê um monte de pessoas sem espírito, alma vivente. Tem corpo, tem tendões, músculos, tem tudo. Tem a alma, né, que produz a vida, mas não tem um espírito. Não tem um espírito. Olha o que a Bíblia diz, querido, no versículo de número 12. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, povo meu. Porém em vós o meu Espírito. Agora Deus falando do Espírito Santo. Quando você vê na Bíblia o Espírito com E minúsculo, é o Espírito do homem. Quando você vê na Bíblia o Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Então Deus fala, farei, porém em vós o meu Espírito,
e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então, queridos, pensa numa coisa e busque isso. Busque ter mais contato com Deus. Fala: Senhor, eu não quero viver só com o meu espírito. Senhor, eu não quero viver só de corpo e alma. Senhor, eu quero ter o teu espírito em mim, a tua parte em mim. O Senhor fez uma promessa de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Então, se eu estou sendo só carne, Senhor, então derrame em mim o Espírito. Eu preciso dele para ser uma pessoa melhor. Eu preciso dele para ter intimidade com o Senhor, para conhecer o Senhor, para ter um contato direto com o Senhor, porque é através do teu Espírito em mim, o teu Espírito ao meu Espírito, eu vou ser uma pessoa muito feliz, muito realizada e muito abençoada nessa terra. E quando eu digo isso, querido, é porque se nós não tivermos o Espírito Santo, nós somos apenas almas viventes. E almas viventes são inconstantes. Um dia está batido, um dia está triste, outro dia está nervoso, outro dia está irado, outro dia está violento, outro dia tá querendo se matar, outro dia quer viver demais. Não tem constância. É inconstante. Porque falta equilíbrio, falta a presença de Deus, falta a confiança, falta a firmeza, segurança, proteção, que é o que Deus nos dá, o que Deus proporciona quando Ele está em nós. Então, aquela nação, quando o profeta profetizou que a Bíblia fala que se juntou, né, os ossos e cresceram carne, tendões, se tornaram um exército, e aí a Bíblia diz que faltava alguma coisa, veio o Espírito, mas o Espírito humano, mas ainda faltava alguma coisa, aí Deus, eu vou profetizar e eu vou enviar o Espírito sobre eles, e vivereis, aí eles vão viver. Até então, a gente vegeta, querido, neste mundo, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Você tem corpo, alma e espírito, mas você pode ser uma alma vivente, porque o teu espírito ainda não se ligou a Deus. Então, permita que ele se ligue ao Espírito de Deus. Você que já é cristão, que se afastou, corre, deixa o Espírito Santo te envolver de novo. Você que é cristão, mas está aí capengando mais ou menos, comece a buscar a Deus, comece a se dedicar a Deus, comece a ter mais, a querer mais de Deus em você, para que o Espírito Santo te envolva. Tem um louvor que fala: descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, deixa o Espírito Santo descer, deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo te preencher os vazios, deixa o Espírito Santo te ensinar todas as coisas, deixa o Espírito Santo, deixa Ele mostrar para você que você é capaz, que você pode, que Ele te ama, deixa Ele mostrar a você que valeu a pena, deixa Ele mostrar a você que você vale mais que o mundo todo. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo. Se nós quiséssemos resgatar o preço de uma alma, todos os nossos recursos se esgotaria, não dá, vale mais que tudo. Você é precioso aos olhos do Senhor. Você é preciosa aos olhos do Senhor. Não seja osso seco, não seja ossos secos, mas seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de vida. E levante a tua cabeça e vai à luta, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. O que eu profetizo sobre a tua vida hoje é: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Recebe aí, onde você estiver agora, a paz, a bênção que é ser visitado pelo Espírito Santo. Recebe aí agora, onde você está, não importa se é no seu trabalho, se é no automóvel, se é em casa, se é na rua, receba a presença do Espírito Santo, que te dá paz, que te dá conforto, que te dá segurança, que te dá firmeza, que te dá esperança, em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo, fica com Deus e até a nossa próxima reflexão, queridos.